Fala, meus amigos do canal Medeiros Botafogo, vamos falar do nosso glorioso, você que está chegando aqui no canal. Não queria estar falando deste assunto numa sexta-feira 13, né? Parece que os assuntos assombrosos aparecem neste dia, né? Para quem é supersticioso, para quem acredita nisso, enfim. Não esperava ter que falar aqui de Arthur Jorge neste momento da temporada. Mas, como a gente está aqui para passar para vocês as principais informações do Botafogo do dia, não tem como não falar da treta, pelo menos ali um início de treta que aconteceu entre John Textor e Arthur Jorge. E eu vou contar nos detalhes para vocês e também vou deixar a minha opinião. A gente está aqui no Medeiros do Botafogo para, além da informação, trazer também o nosso ponto de vista, ler os comentários de vocês de torcedor para torcedor. Se você não é inscrito ainda aqui no Medeiros do Botafogo, faça a sua inscrição. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo aí também, clica nele, você dá uma moral aqui para o Medeiros do Botafogo. Ative o sininho para você receber uma notificação no teu celular sempre que a gente soltar um vídeo por aqui. Pois bem, tudo começa numa entrevista do Arthur Jorge para o GE. Globo, uma entrevista exclusiva, onde o Arthur Jorge nega que a saída dele foi por conta de dinheiro, nega algumas situações que ficaram bem claras ali naquele momento, que ele já negociava com o Al Rayyan, mesmo com o contrato com o Botafogo, que ele já tinha algumas situações encaminhadas até antes da gente vencer a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Isso tudo que ficou muito evidente ali para quem acompanhou o caso, e nós estávamos aqui acompanhando isso, as entrevistas que ele vinha dando, né? Ele deu uma entrevista para a ESPN, que eu repercuti aqui no Medeiros Botafogo, que ele deixou o futuro dele em aberto, cara. E a gente tinha um jogo contra o Palmeiras dias depois, que foi o jogo que a gente venceu. Mas eu fico imaginando se tivesse acontecido algum problema nesses jogos, né? O Botafogo não tivesse conseguido vencer. A entrevista dele foi muito ruim, cara, num momento péssimo, cobrando como se fosse uma valorização ali naquele momento, sendo que ele tinha contrato por mais um ano ainda. Nem tinha terminado o campeonato e ele já estava, né, naquela ânsia de ganhar mais, né, aquela coisa toda. E nessa entrevista do Arthur Jorge ao GE. Globo, né, ele falou sobre valorização. Falou que os jogadores valorizaram, falou também que ele era o 8º técnico mais bem pago e que ele merecia ser valorizado. Mas óbvio que ele era o 8º técnico mais bem pago. Ele chega ao Brasil como uma aposta, vindo do Braga de Portugal. O contrato que foi feito lá no início foi o Botafogo pagando o que se deve para uma aposta. E o contrato foi feito de 2 anos. Acontece que essa aposta dá muito certo, ele realmente faz um grande trabalho, Botafogo campeão brasileiro da Libertadores. Qual era a situação? Olha, estão chegando propostas tentadoras, quero ficar, eu sei que a gente tem contrato até o final do ano que vem, mas eu queria pedir um aumento. Mesmo sabendo que a gente tem mais um ano de contrato, eu acho que é justo, né, a gente falar sobre um aumento, visto que, neste momento, eu não sou mais uma aposta. Eu era uma aposta e agora eu já sou uma realidade. Mais do que realidade. Eu já sou o técnico mais vitorioso da história do Botafogo, ganhando uma Libertadores e um Brasileiro no mesmo ano, um fato que aconteceu só com o Flamengo em 2019 e o Santos de Pelé. Então, se a conversa vai por esse caminho, eu não tenho dúvidas que o John Textor chegaria num acordo com o Arthur Jorge, não tenho dúvidas. O problema é que ele começou a fazer leilão, recebeu uma proposta absurda do Al Rayyan em relação a termos salariais, estava vivendo um momento pessoal, né, que eu não gosto muito de entrar nesses detalhes, mas que influenciou bastante, que a gente sabe muito bem o que aconteceu, tá aí na mídia, né, em relação à vida pessoal dele, que com certeza influenciou nessa decisão também. E juntou tudo. Dinheiro, vida pessoal conturbada,
preferiu ir para o Catar. Me parece, na entrevista, que ele está arrependido. Futebolisticamente arrependido. Foi por conta da grana, foi por conta do dinheiro e agora me parece se vendendo ao mercado brasileiro, falando que quer voltar, que vai voltar no futuro próximo, que faz parte do projeto dele voltar para o Brasil. Só que ele está fazendo isso também da pior maneira. Jogando o John Textor contra a torcida, tentando jogar o John Textor contra a torcida e o John Textor respondeu. John Textor foi nas suas redes sociais e respondeu a entrevista do Arthur Jorge ao GE. Globo. E as palavras do John Textor foram duras. E eu acho que o John Textor tinha que fazer isso mesmo. Porque se o John Textor fica calado, quem cala geralmente consente. E, com certeza, a torcida ia achar que o Arthur Jorge pudesse ter qualquer tipo de razão neste caso. Então o John Textor simplesmente dobrou a aposta, meu amigo. Foi lá e falou mesmo, né? Que era melhor ele ficar quieto, né? Se você não quer que a verdade seja dita, deveria parar de falar. Então ameaçou contar os bastidores, os pormenores da situação, caso o Arthur Jorge continue falando aos ventos coisas que são inverdades, né? E o Arthur Jorge ainda completou, falou que poderia ter ficado no Botafogo e que o Botafogo não deu margem para ele ficar, né? Então é uma situação que ele tentou livrar a barra dele mais uma vez, só que muito bem o John Textor já cortou as asinhas, né? Como diz o ditado popular, cortou as asinhas dele. E é uma pena, cara, porque a gente tinha tudo para ter o Arthur Jorge como um cara, talvez, ali para caminhar em paralelo com o Abel Ferreira no Palmeiras, né? Ficar anos e anos aqui no Botafogo, já tinha sido campeão brasileiro da Libertadores, fazer um trabalho longevo aqui no Botafogo, né? Esse ano poderia estar aí, ó, indo para o Mundial. Ele mesmo falou que sente até uma certa inveja, porque acha que deveria estar no Mundial. Mas foram escolhas dele. Foi ele que quis sair para o Al Rayyan, ele que foi por conta de dinheiro. Não foi... Ele tinha mais um ano de contrato com o Botafogo. Não foi o Botafogo que expulsou ele daqui. O Al Rayyan pagou a multa, ele foi seduzido pelos milhões e milhões do Al Rayyan. Não tem jeito. Eu vou deixar um vídeo para vocês aqui, que eu vi, inclusive no perfil do meu xará, Matheus, Astro BFR, lá no Twitter, que tem uma entrevista do John Textor sobre a situação na época, o que estava rolando, né? A gente não sabia ainda se ele ia sair, se ele ia ficar. John Textor disse isso aqui. Eu vou finalizar o vídeo com isso que o John Textor falou. E agora a gente consegue entender ali nos gestos, nas palavras, o que o John Textor quis dizer, né? E antes de soltar o vídeo, eu vou abrir aspas porque o John Textor disse no Instagram. Então eu vou colocar aqui, ó, na tela para vocês o que o John Textor disse no Instagram. Se você não quer que a verdade seja dita, deveria parar de falar. Esse momento no Super Mundial de Clubes é só para os escolhidos. Fecha aspas. E para você ser um escolhido aqui no Botafogo, você tem que abraçar o projeto. Você pode até achar o dinheiro importante, mas ele não pode ser sempre o mais importante. Entendeu, Arthur Jorge? A gente tem uma, assim... É o maior técnico esportivamente mesmo, assim, que passou pelo Botafogo. É o maior técnico que eu vi no Botafogo em relação a conquistas. Mas que, falando mesmo, né, do jeito de ser, né, como pessoa, não consegue caminhar junto com a sua sabedoria tática, técnica, de ser um treinador de excelência. Como pessoa, falha bastante. Mas tudo certo.
Solta o vídeo aí do John Textor. Arthur and I have not even talked about it. We are a family. To be one of the chosen, that's about family. He knows this. It's not about money. Everybody's going to come after him. They're going to come after our players. I said it before. They're going to come after the ladies that do the food because they're incredible. The staff, the medical, the physios, the marketing people, the accounting people. Everybody's going to want Botafogo people right now. So we got to keep the family together, whether it's the coach or the players or the staff. As far as coach, you know, he's under contract. He's earned incredible bonuses. I don't think in his head it's about money. If you're chosen, it's about family. So now that this thing is over, he and I will talk the way we always do, direct, one-on-one. So that's when we'll figure it out.